Bom, os advogados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens no governo Bolsonaro, pediram ao Supremo Tribunal Federal a liberdade provisória do militar. Em 22 de março, Cid voltou a ser preso no batalhão da Polícia do Exército em virtude do vazamento de áudios em que o militar se queixa de suposta pressão da Polícia Federal para aderir a uma versão prévia da corporação para os seus depoimentos. Ainda de acordo com a defesa de Cid, não houve tentativa de obstrução de justiça. Silvio, esse é mais um caso aí atípico que nós temos acompanhado, né? Mauro Cid foi preso, firmou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Depois houve aí o vazamento desses áudios de uma conversa que ele teve com uma pessoa não identificada. Não sabemos quem era essa pessoa, quem vazou esses áudios, por qual motivo. E na sequência, no dia seguinte, então, ele voltou para a prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A gente traz agora a informação de que os advogados peticionaram mais uma vez aí, solicitando a liberdade do seu cliente, né, Mauro Cid. Eu acho que aí a gente tem dois pontos, Paula. O primeiro, o Mauro Cid assinou esses termos de colaboração premiada e ele foi 6 vezes prestar depoimentos até o vazamento que a revista Veja trouxe, uma conversa, não se sabe com quem, na qual ele diz absolutamente que foi coagido, porque os policiais, né, no caso, quem comanda aquele depoimento, o inquérito, tinha uma narrativa pronta e que seria pensada determinada palavra, determinada frase dele para compor essa narrativa. Portanto, ele estaria sendo usado para tentar atingir o seu ex-chefe, porque ele era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com aquela conversa divulgada pela revista, fica clara a coação, ponto. Aí ele é chamado imediatamente a se retratar ele foi questionado. E ele assinou, de novo, outro termo dizendo, não, eu disse isso e isso nos depoimentos anteriores. O que aconteceu? Ele foi preso novamente. Eu não entendo qual é a estratégia desses advogados do Mauro Cid, que assinam acordos de colaboração premiada e o Mauro Cid é um dos presos políticos, um dos que está preso ainda, né? Mais tempo na cadeia. Ele já está cumprindo pena, praticamente, sem o trânsito em julgado. Então, Mauro Cid, Felipe Martins, o Anderson Torres passou um bom tempo preso, depois foi solto, o Silvinei Vasquez, que nós tratamos aqui ao longo dessa semana, que chefiava a Polícia Rodoviária Federal. Então, percebe, é um círculo de ex-auxiliares do presidente Jair Bolsonaro presos mediante fishing expedition, né, que é aquela pesca probatória. Você vai à casa de alguém buscar uma carteirinha de vacinação, por exemplo, e você leva computadores, celulares e depois a pessoa é presa e até que firme uma colaboração premiada dentro de uma prisão cautelar absolutamente elástica, ele permanece encarcerado. Então, o Mauro Cid é vítima deste processo. Eu só não entendo por que o advogado dele assina esses acordos de colaboração premiada e ele é utilizado o tempo inteiro para que esses inquéritos continuem, perdurem, mas o Mauro Cid segue preso. Agora, há ainda uma última pergunta. Com quem ele falava e por que esses áudios foram vazados da forma como foram vazados e quem vazou esses áudios? Qual era o intuito? Para quem era esse recado? Porque ali ele descreve coação. É verdade. Augusto. Olha, estão fazendo com o Cid, estão querendo voltar a fazer o que tentam também com o Felipe Martins. Felipe Martins, o que deveria fazer o Mauro Cid? Mude de advogado. O comportamento do advogado do Felipe Martins, antes de ele ter a boa ideia de contratar o nosso Sebastião Coelho, o advogado dele teve um comportamento altamente suspeito. Ele tentava o tempo inteiro convencer o cliente de que ele deveria dizer o que a polícia queria ouvir, o que o ministro Moraes queria ouvir. E ele dizia, não tenho nada a declarar. E insistiram. Até que foi trocado o advogado. O advogado do Cid
não tenta mostrar que o Cid não está envolvido aí em golpe nenhum. Tem tanto envolvimento quanto aquele general Dias, né, que não foi nem ouvido em botequim pelos investigadores. Agora, aliás, o Felipe Martins continua preso. O Cid voltou à cadeia, porque aquilo vaza e mostra a técnica dos nossos investigadores. É sob tortura mental, querem que o preso construa a história que ele já tem pronta. Eu nunca vi isso. Vimos, sim, nos processos de Moscou. O Stalin prendeu todos os possíveis rivais, obrigou-os a contar uma história falsa de que eles tinham preparado um golpe contra o secretário-geral do Partido Comunista Soviético e foram todos condenados à morte. Eu não tenho a menor dúvida de que eles pudessem chegar a tanto, se pudessem, os nossos carcereiros fariam isso também. É que a ditadura do judiciário não chegou a tanto. Troca de advogado. Isso é que ele deve fazer. A Rita Vieira aqui no chat está falando isso também, Augusto. Ah. Sugerindo para o Cid trocar de advogado. Troca de advogado. Consta. Eu ia sugerir a mesmíssima coisa, o Augusto tirou as palavras da minha boca, né? Eu adoraria ver um ato de coragem do Mauro Cid, que obviamente a gente entende que está sendo torturado, que está sendo alvo de um mecanismo de tortura, e quem diz isso é o Gilmar Mendes, né? Só que ele se referia à época da Lava Jato, e aqui é uma pequena diferença. Na Lava Jato, os delatores entregaram esquemas e devolveram bilhões aos cofres públicos, ainda que sob tortura, segundo o Gilmar Mendes. Agora, como lembrou o mestre Augusto, eles estão sendo, os bolsonaristas, torturados para confessar aquilo que os seus acusadores, que são também as vítimas, querem ouvir. Inventa aí alguma coisa, algum crime do Bolsonaro. Mas não tem, inventa, não importa, porque estão querendo perseguir Bolsonaro. Então é disso que se trata. O Felipe Martins é um preso político há mais de 70 dias, teve uma atitude muito corajosa e, olha, é uma lição para militares, né? Muito militar aí está merecendo a alcunha de melancia, né? O Mauro Cid está sob muita pressão, tinha conseguido se safar da prisão pelo menos, voltou após o vazamento desse áudio que o Silvio está coberto de razão. Gostaríamos de saber qual o contexto, com quem ele falava, por que vazou, mas o fato é que vazou ali ele dizendo que está sendo achacado, que está sendo pressionado, que está sendo feito de instrumento. Se os bagrinhos estão pegando 17 anos, imagina o que vai acontecer com ele e gente no entorno do Bolsonaro. É isso que ele está dizendo ali. Isso é regime de exceção. Isso é show trial soviético, como lembrou o Augusto. Então, o Felipe Martins, Mauro Cid e alguns outros precisam ser libertados o quanto antes. Eles são presos políticos e símbolos do regime ditatorial que temos em curso no Brasil.